Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à transmissão do culto online. Estou aqui pelo Facebook. Faltam 3 minutos para as 8. Eu entrei um pouquinho antes, justamente para facilitar aqui já a vida dos nossos irmãos, dos nossos queridos aqui do distrito de Osasco, das igrejas aqui da Central de Osasco e do Kennedy, para que eles possam ter acesso aqui ao link. Minha esposa gentilmente vai partilhar com vocês é, o, o, o endereço aqui, ela vai copiar o link e vai enviar para os grupos aqui de WhatsApp da igreja. Então é com prazer que eu me dirijo a você. E são 19 horas e 58 minutos. 58 minutos. Eu vou aqui aguardar até as 8 para oficialmente a gente começar o programa, mas você já pode ir entrando aqui como a Vânia. Boa noite, Vânia. Seja muito bem-vinda. Felicidade de falar com você aqui. Você foi, eu acho que uma das primeiras aqui a chegar, pelo menos foi a primeira a comentar. É muito bom recebê-la aqui, tá? Eu vou começar oficialmente às 8, tá bom? Mas você já pode ficar por aqui, eu vou conversando aqui com você, mesmo que você não me responda nada, só tenha a possibilidade de digitar aí, de fazer o seu comentário. Cícero, boa noite, seja bem-vindo. Lenildes, bem-vinda. E assim vocês vão chegando e a gente começa pontualmente às 8, tá bom? Obrigado por vocês estarem aqui. Vocês são ovelhas aqui de Osasco. O Cícero está de mudança, mas o Cícero ainda é membro aqui. Sejam bem-vindos, Juliana, seja muito bem-vinda. Tá? Um abraço para o Paulo aí, tá bom? Eu vou colocar aqui o pessoal do Instagram também, que eu estou com o celular. Sejam bem-vindos, vocês que estão aqui pelo Instagram. Daqui um minutinho a gente começa o culto propriamente dito, mas eu já estou entrando aqui para facilitar o seu acesso, tá bom? Rogério, tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo aqui também. É bom tê-lo por aqui. A Vilma está aqui, chegando. Boa noite, Vilma. Deus te abençoe. Tá bom? São bem-vindos aqui. Hoje a gente vai continuar o nosso estudo, tá? Sobre a oração do Pai Nosso. Bem, são 8 horas. Oficialmente nós estamos iniciando a nossa transmissão. Você que está aqui pelo Facebook, você que está aqui pelo Instagram, você é bem-vindo. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua presença virtual aqui. E nós vamos até às 8h40 no culto de hoje. Como eu disse na quarta-feira passada, eu não tenho a condição de ler todos os pedidos, de ler, aliás, de ler todos os comentários, mas na quarta-feira eu leio comentário por comentário, lembrando que você não compartilha assim a sua vida abertamente nas redes sociais, mas se você tem algum pedido pontual, algum pedido que você acha que você consegue colocar aqui, ponha e eu vou com certeza orar por você. Minha oração não é melhor do que a sua, minha oração tem o mesmo peso, o mesmo valor diante de Deus que a sua oração. Deus só está esperando um coração aberto mesmo para ele poder se comunicar. E que nessa noite você, de alguma maneira, possa conseguir ter essa comunhão. Você saia desse momento aqui que nós estamos tendo, que você saia motivado, que você saia esclarecido com relação à oração do Pai Nosso e que você saia daqui com desejo de orar. Tá bom? Essa é a minha intenção. Então, Regina, seja bem-vinda. A Celinha, seja bem-vinda. A Celinha tem orado por você, espero que você esteja melhor, já está de alta em casa, isso é muito bom, né? Então, nós vamos aqui nesse momento para a oração e depois na sequência nós vamos para o texto da Bíblia e vamos ler o texto da Bíblia e vamos na sequência fazer algumas considerações, uma reflexão em cima do texto e vamos colocá-lo em prática, que é através da oração mesmo. Então, se você puder me acompanhar, tudo bem? Me acompanhe aqui em oração. Querido Deus, nós estamos aqui através do Facebook
e através do Instagram, e nós oramos ao Senhor, acreditando que o Senhor nos ouve, e nós temos certeza de que o Senhor nos ouve. Nesta noite, fala à nossa mente e ao nosso coração. Ajuda-nos a nos aproximarmos do Senhor e que possamos cada dia mais termos intimidade, comunhão contigo e que vivamos como amigos. Sabemos que o Senhor é o Criador do universo, é o Senhor dos mundos, é o dono de tudo. O Senhor é poderoso, o Senhor está num alto e sublime trono, num alto e sublime monte, mas certamente o Senhor habita com o contrito e abatido de espírito. Toma conta do nosso ser, do nosso coração e ajuda-nos a vivermos conforme a tua vontade. Oramos e agradecemos e pedimos que o Senhor nos ilumine nesta noite para que possamos compreender a tua palavra. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu convido vocês, queridos amigos, a abrirem a Bíblia no Evangelho de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, né, de acordo com o relato de Mateus. No capítulo 6, nós vamos ler aqui dos versos 9 até o 13. Tá bom? Capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículos 9 até o 13. Nós vamos continuar o estudo que começamos na quarta-feira passada sobre o Pai Nosso, sobre a oração que Jesus ensinou aos discípulos. Então, eu vou pedir para você aí procurar na sua Bíblia e manter a sua Bíblia aberta. É importante para a gente poder ter um bom andamento aqui no nosso estudo, na nossa reflexão aqui desta noite. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Nós lemos o seguinte: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é a oração do Pai Nosso. Ela foi ensinada por Jesus aos discípulos e ela é resultado de um pedido feito pelos próprios discípulos. Os discípulos pediram para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus ensina o Pai Nosso. Como você viu na quarta-feira passada, essa oração que Jesus fez aqui, há um consenso entre os acadêmicos, entre os teólogos, não há dúvidas quanto a isso, de que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso na língua materna dele, na língua materna de Jesus, o aramaico. Era a língua que Jesus falava no dia a dia. E por que eu estou pontuando isso e isso é tão importante? Porque as orações no Antigo Israel e no Novo Testamento também, nos tempos do Novo Testamento também, assim como hoje nas comunidades judaicas, as orações são feitas na língua hebraica, não no aramaico. Jesus orou e ensinou os discípulos a orar e ele utilizou o aramaico. E o que há de tão surpreendente nisto? Bem, a surpresa, ou o que existe aqui, é que existe uma revolução na forma como se ora. Para Jesus não existe língua sagrada para oração. O que existe é uma intenção correta do coração ao se orar. Jesus rompe com o status estabelecido de que as orações deveriam ser feitas em hebraico e ele passa a orar em aramaico. Ele ensina com isso que Deus está disposto a te ouvir na sua língua. E veja, assim como Jesus, que era o Verbo de Deus, e ele encarnou, Jesus sendo Deus, se fez homem, Jesus de alguma maneira também
faz com que aquilo que havia sido estabelecido até então, as orações feitas em aramaico, ele faz uma mudança, é, mas assim, uma mudança brusca, sim, é uma mudança de 180 graus de um ponto a outro. Ele sai da formulação hebraica de oração e ele vai e ele ora na sua língua materna, o aramaico, mostrando que Deus está disposto a te ouvir na língua que você fala. Veja, Jesus daqui ele abre aqui um precedente para que o Novo Testamento também seja escrito em grego, porque os escritos sagrados também eram escritos ali em hebraico. Né? Algumas pequenas porções do Antigo Testamento são escritas em aramaico. Eu não sei se você sabia, o livro de Daniel é o que contém essa maior parte do texto escrito em aramaico, e na Bíblia hebraica, Daniel não está na seção dos profetas. Daniel está na seção dos escritos. A Bíblia hebraica ela tem três partes, ela é dividida em três partes. A parte da lei, da Torá, Neviim, profetas, e Ketuvim, os escritos. Daniel não está na seção dos profetas. Daniel está na seção dos escritos. O que são os escritos? É a seção poética, que a gente chama de seção poética. Ali junto com o livro de Salmos, junto com Provérbios, com Eclesiastes, o livro de Daniel está lá. Foi um livro por muito tempo assim considerado de segunda classe, se é que eu posso dizer, usar essa expressão aqui, talvez até alguém me corrija, mas sim, é só para tentar te explicar. Foi um livro considerado menor mesmo, por alguns eruditos judeus. Daniel é colocado lá no livro dos escritos, né? Não sei qual exatamente o motivo, mas ele foi escrito em aramaico, isso pode dizer alguma coisa para nós aqui. E Jesus ensina na língua materna. O que isso tem a ver com a gente hoje? A gente está muito acostumado a orar na nossa língua, né? Eu sei que se você fala inglês ou se você fala espanhol e sua língua materna é o português, você provavelmente quando ora, você ora em português. Ou se você me ouve, você fala, sua língua materna é o espanhol, e você fala o português, mas provavelmente quando você ora, você se sente mais confortável de orar na sua língua materna, que é o espanhol. Veja, não existe língua sagrada para a gente orar. O que Deus espera de nós é que nós oremos com sinceridade de coração. E Jesus começa a oração dizendo Pai. E ele usa a expressão Abba. Abba, Pai. Essa imagem de pai aqui não tem nada a ver com a imagem que você tem do seu pai exatamente. Mesmo que seu pai tenha sido uma boa pessoa, tenha sido um homem honesto, íntegro, não tem nada a ver com a imagem, né, do seu pai. Até porque tem pessoas que tiveram dificuldades de relacionamento com seus pais e talvez tenham dificuldade de chamar a Deus de pai. Então, eu só quero te dizer que não tem nada a ver com a imagem do seu pai, mas tem a ver com a imagem daquele que é o provedor, daquele que é o sustentador, daquele que aquele que gera, aquele que traz a vida, Pai. E ele não é só o seu Pai, ele é o nosso Pai. A oração é Pai Nosso. O Pai é nosso, uma ideia de coletividade que, infelizmente, aqui no Ocidente a gente perde muito, né? A gente não tem muito essa noção de vida em comunidade, como os orientais tinham, e alguns ainda continuam mantendo essa vida em comunidade. A gente tem dificuldade de viver assim em comunidade, mas a Bíblia aqui diz que o Pai é nosso. Ele é seu pai porque ele é de todos. Ele é o pai de todos nós. E no Antigo Oriente, é, geralmente, mesmo que alguém casasse, né, esse alguém que era casado vivia nas proximidades, ou muitas vezes até mesmo na mesma casa que os pais viviam. Né? É, Até hoje, algumas famílias ortodoxas judaicas, elas têm esse hábito, né? As famílias vivem no mesmo bairro, né? No mesmo bairro. Se você conhece algum judeu, principalmente se ele é ortodoxo, você pode perceber que ele não vive fora da geografia onde vivem outros judeus.
Eles sempre estão em comunidades. Eles geograficamente estão próximos. Consequentemente, pais moram próximos de filhos e filhos moram próximos de pais. Somos nós aqui no Ocidente que rompemos com essa ideia de coletividade e essa ideia de comunidade. Porque muitos de vocês que estão me ouvindo talvez vivem longe dos pais de vocês. E eu não estou dizendo que isso está certo ou que está errado, tá? Eu não estou fazendo um juízo de valor aqui, não estou fazendo julgamento. As necessidades e a nossa estrutura, o jeito com que a gente vive aqui no Ocidente, muitas vezes não proporciona que nós vivamos esse estilo de vida em comunidade, né? Próximos uns dos outros. Mas o que eu estou dizendo aqui é constatando um fato. Até hoje, judeus, quando eles querem manter a religião, quando eles querem manter a fé, os preceitos, as orientações, eles vivem em comunidades, dentro de regras da comunidade, e quando eles estão em comunidade, consequentemente, pais e filhos moram próximos, né? O pai aqui, por que eu estou dizendo isso? Porque o pai é alguém que está próximo, é alguém que está perto. E quando Jesus orou assim, Pai Nosso, isso aqui na mente de quem recebeu essa oração, provavelmente ele entendia que o Pai era alguém perto. Mas Jesus, logo na sequência, parece romper com isso. Ele fala, Pai Nosso que estás nos céus. Esse Pai, ele está perto ou ele está longe? Ele é próximo ou ele é distante? Aqui, quando Jesus ora Pai Nosso, bem, Pai é aquele que está perto de casa. Mas aí Jesus logo na sequência fala que estás nos céus. Isso parece ser um contraste. Parece que não combina. Pai Nosso que estás nos céus. Deus está perto ou Deus está longe? Quando a gente estuda teologia no seminário, na faculdade de teologia, a gente estuda eu só vou resumir aqui com duas palavras: transcendência e imanência. São duas palavras, dois termos antitéticos. Eles se opõem. Imanência tem a ver com pessoalidade, tem a ver com proximidade, tem a ver com a ideia de estar perto mesmo. Essa ideia do imanente, daquilo da pessoalidade. Transcendência tem a ver com aquilo que transcende mesmo, que está além dessa vida e desta compreensão, desta dimensão, para a gente ter um entendimento melhor, além desta dimensão. E a pergunta que surge aqui para nós é: Deus está perto ou Deus está longe? Veja, o problema é quando a gente usa essa partícula ou. Ela está errada aqui. A gente não pode usar Deus está perto ou Deus está longe. A pergunta está errada. E a resposta correta é: Deus está perto e Deus está longe. Longe e perto. Parece um paradoxo isso daqui. Como Deus pode estar longe e pode estar perto? Bem, eu vou te mostrar e vou te responder com um texto bíblico. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, em Isaías 57, verso 15. Se você quiser abrir, tudo bem. Se você não quiser, anota e procura com calma depois para você ler aqui o texto. Isaías, capítulo 57, versículo 15. Eu vou ler aqui para você. Isaías 57, verso 15, diz assim: Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha só, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Deus está longe e Deus está perto. Veja, Deus, ele é intocável, porém acessível. É essa a ideia. Deus é intocável, porém acessível. Ele está longe, distante, no sentido de que ele é inalcançável? Sim, mas ele é acessível. Não confunda uma coisa com a outra. Estar longe não significa não estar acessível, ou não significa que ele não está perto ao mesmo tempo.
Deus está próximo, Deus está com a gente aqui, Deus está comigo aqui no meu escritório, Deus está com você aí na sua casa, Deus está perto da gente. No entanto, veja, esse aparente paradoxo, se Deus está longe ou Deus está perto, as duas coisas são válidas. É que a gente está muito acostumado a obter respostas assim, ou é uma coisa ou é outra. Não, as duas coisas estão válidas. As duas coisas estão válidas. Jesus, quando ora e quando ensina os discípulos a orar, Pai Nosso que estás nos céus, é justamente para preparar o cenário para um ambiente de reverência também. E reverência não significa medo. Reverência significa respeito. É diferente de ter medo. É claro que aquilo que a gente devota respeito, muitas vezes causa em nós admiração, causa em nós até um certo espanto. Mas quando eu digo medo, não é assim, a gente não tem que sentir medo de Deus. A gente pode se espantar, a gente pode se surpreender. E veja, se a gente não se surpreende com Deus, alguma coisa está errado. Porque, veja, ou a gente não está enxergando direito, né? Ou a gente ignora realmente muita coisa. Porque Deus é sempre surpreendente. Quando a gente olha para os profetas, eles sempre se espantavam com quem Deus era. E aí você vai falar assim, não, mas eles se espantavam com o que Deus revelava. Mas veja, Deus revela o que ele é. Deus se revela. E Jesus aqui, quando diz Pai nosso que estás nos céus, ele está preparando a audiência dele, os discípulos, para o que eles vão ouvir na sequência. Porque o texto na sequência diz assim: santificado seja o teu nome. Outro aparente paradoxo. Como é possível que o nome de Deus seja santificado? Santificado seja o teu nome. É a mesma coisa de eu dizer que o fogo é quente. Deus é santo. Como ele pode ser mais santo do que já é santo? Veja, vamos entender isso daqui. É, quando diz santificado seja o teu nome, não quer dizer que Deus se tornará mais santo do que ele já é santo. Porque seria a mesma coisa de dizer assim, ó, o fogo é quente. Não, não é isso que o texto está dizendo. Quando diz santificado seja o teu nome, eu vou ler aqui com você dois textos aqui e eles vão ajudar a gente a entender. Ezequiel capítulo 20, versos 41 e 42. Se você não quiser abrir, só anota para você procurar depois. Ezequiel capítulo 20, versos 41 e 42. E depois, só para você anotar aí, a gente vai ler Isaías capítulo 6, versos de 1 a 5. Ezequiel capítulo 20, versos 41 e 42. Vamos lá, está preparado aí? Encontrou? Vamos ler, hein? Agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificado em vós perante as nações. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que levantando a mão jurei dar a vossos pais. Ó, quando eu ajuntar vocês na terra, eu serei santificado em vós. Como entender isso daqui? Deus já é santo, mas essa santidade, ela precisa ser manifestada. E essa é a palavra, manifestar. A santidade de Deus se torna manifesta. Quando Jesus ora, santificado seja o teu nome, ele está dizendo assim, que se manifeste a tua santidade entre nós. Que nós vejamos como o Senhor é santo. E olha só, acompanha comigo o próximo texto, que é o texto de Isaías. Você vai entender o que eu estou querendo te apresentar aqui. Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 5. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo.
Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Olha que interessante, que texto incrível, não? Aqui é o chamado do profeta Isaías, e aqui ele tem uma visão de Jesus na sua glória, na sua plenitude, e ele fala assim: Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo, enchia o templo. E aí ele ouvia santos clamando uns aos outros, anjos clamando, né? Serafins clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Olha que coisa incrível, que cena assim espantosa, que causa espanto mesmo. A santidade de Deus sendo manifestada. E o texto aqui, ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias. Veja, eu sei perfeitamente que o texto aqui está dizendo, e ele está tentando marcar cronologicamente no tempo a visão. A visão está sendo marcada no tempo cronologicamente. Mas eu queria fazer uma aplicação assim secundária do texto, na verdade, é uma aplicação homilética do texto, porque ele é muito bonito para isso, mas o texto aqui está querendo dizer justamente isso, que foi nessa data, foi nesse tempo aqui que aconteceu a visão. É só isso. Mas assim, olha aqui, no ano da morte do rei Uzias, eu quero fazer uma aplicação homilética disso daqui, assim, secundária, terciária mesmo aqui, isso daqui. O dia em que o rei que tiver no seu coração morrer, sabe, você vai enxergar o Senhor. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue ter uma visão de Deus, enxergar quem Deus é, porque a gente tem muito da gente em nós mesmos. Sabe? Muitas vezes a gente é tão é, é, egoísta, orgulhoso, muito voltado para si, assim, é muito o rei na barriga, sabe? A gente acha que a gente é alguma coisa e a gente não consegue enxergar Deus. No dia em que o rei que habita no trono do nosso coração for destronado e a gente der lugar para Jesus, a gente vai conseguir enxergar a Deus. A gente vai ver a santidade de Deus. E a oração do Pai Nosso, ela continua. Jesus aqui, ele, ele diz: venha o teu reino. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ora, olha como Jesus, a oração de Jesus: venha o teu reino. Mas o reino já não está entre nós. Lucas capítulo 11, versículo 20, dá essa ideia de que o reino está entre nós. Mas veja, nós precisamos entender que há uma tensão entre o já e o ainda não. O reino de Deus já está entre nós? Sim, já está entre nós, mas ainda não. O reino da graça está entre nós, mas nós estamos aguardando o reino da glória, que ainda não está entre nós. Veja, a gente vive num mundo, e eu acho que mais agora a gente está clamando: Senhor, volta. E não é um clamor egoísta, mas é um clamor que a gente está percebendo que o mundo está colapsando, que para esse mundo a melhor solução é o reino de Deus, a vinda do reino da glória. E veja, quando a gente ora: venha o teu reino, essa é uma oração aqui que a gente precisa compreender bem antes de continuar orando. Se a gente for parar para pensar, quando a gente ora: venha o teu reino,
É por isso que na sequência Jesus fala assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque se esse reino vem, esse reino me dá a ideia de que existe um rei. Esse reino tem um rei. E só existe espaço para um único rei nesse reino. Ou seja, meu amigo, você perdeu o trono. Se Jesus entra na nossa vida, você está destronado. Você perdeu o trono. Não é mais assim eu penso, eu acho isso. Não. Quando o reino vem, o faça-se a tua vontade é um imperativo. Aliás, é uma coisa. A gente não pode pensar outra coisa a não ser que a vontade de Deus seja feita. Esse reino tem um rei. E não existe espaço para dois reis no reino de Deus. Só para um. Então a gente perde, a gente sai de cena e Jesus entra em cena. Olha só, eu recomendo a leitura de um livro aqui, fora a Bíblia, né? Fora os livros de Ellen White, eu recomendo a leitura desse livro aqui, Discipulado. Eu não sei se eu vou saber pronunciar aqui para o pessoal do Instagram, tá aqui, ó, Discipulado. Vocês vão ver, eu acho que é o contrário aqui, né? Porque a câmera está frontal. Mas o pessoal do Facebook vai ver com as letras corretas aqui. Discipulado. Dietrich, eu acho que é essa a pronúncia, não falo alemão, Dietrich Bonhoeffer. Ele escreveu esse livro aqui, Discipulado, e é um livro incrível, assim, maravilhoso. Eu queria ler um trechinho aqui do livro para você. É um parágrafo apenas. Eu queria ler para você. É Dietrich Bonhoeffer que fala sobre a tensão, a ideia da graça barata. Da graça barata. E ele fala assim, e ele explica o que é graça barata. Ele fala assim: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Uau! Olha o que é graça. Graça barata é isso aqui que ele falou, então o contrário disso aqui é a graça. Veja, graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. Quando ele está dizendo de disciplina eclesiástica, ele não está dizendo apenas de você dizer que o outro está errado, apontar o dedo. Não é isso, não. Disciplina eclesiástica, ele está dizendo assim, de vida em comunidade, de entendimento de como que se vive como um crente. É isso. É isso que ele está dizendo. E ele fala aqui, gente, é a graça sem discipulado. Veja, a salvação é de graça. Ela não vai te custar um centavo. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que a graça é o meio pelo qual Deus nos salvou. Ela não vai te custar nada. Um centavo não é por obras. Mas o discipulado, meu amigo, vai te custar a vida. Vai te custar a vida. É muito bonito quando a gente olha para alguns que carregam Jesus no peito, estampam ele numa camiseta. Carregar Jesus no peito é fácil. Difícil é ter peito para carregar Jesus. Sabe, eu não estou querendo dizer com isso que você tem que buscar por suas obras viver uma vida de acordo com os seus méritos, não é nada disso. Mas quando você entende que Jesus, ao te chamar, ao te salvar, ele está de alguma maneira querendo te dar uma vida nova, a gente rompe com a antiga vida. A gente não é mais o mesmo. A nossa vida se divide em antes de Cristo e depois dele. E esse discipulado vai preparar a gente para entender que a gente precisa fazer, que a vontade de Deus precisa ser feita na nossa vida. E a gente precisa abrir espaço para Deus reinar e com que a vontade dele seja feita em nossa vida. E o texto aqui no verso 11 diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
Olha que oração fantástica essa oração do Pai Nosso, hein? Quando a gente para ler, para refletir em cima dela, é tanto ensinamento. Sabe, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Sabe por que Jesus ora assim? Jesus ora assim porque Deus é o único que pode ditar para você a sua dieta. Porque ele te criou. E quando a gente vai lá para o início da Bíblia, Gênesis 1, verso 29, Deus é o primeiro a dizer para o ser humano: você vai comer isso, você vai comer isso, você vai comer aquilo. Hoje em dia, quem está ditando a dieta da gente? É essa indústria alimentícia. Ela está dizendo o que você tem que comer, quando você tem que comer, como você tem que comer e o quanto você tem que comer. Não é à toa que o ser humano está morrendo pela boca, de tanto comer. Comer errado e comer coisa que não é comida. E aqui vou repetir para você, vou falar para você, aqui não é um culto ou não é uma meditação a respeito de mensagem de saúde ou de orientação de dietética alimentar, não é isso. Mas a gente precisa refletir. Quando Jesus fala assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, sabe? Isso aqui é uma demonstração de que nós é uma submissão ao Criador. Ao orarmos assim, Senhor, alimenta-nos. Porque foi Deus que alimentou o primeiro casal deste mundo. Foi Deus que alimentou Adão e Eva, que disse para eles assim, vocês vão comer isso daqui, ó. Vocês vão comer assim, assim. A dieta de Adão e Eva, só para vocês terem uma ideia, era uma dieta frugívora, né? Era uma dieta frugívora. Era castanhas, frutas e cereais. Isso aqui, castanhas, frutas e cereais. Essa era a dieta de Adão. Não estou dizendo que essa tem que ser a sua dieta. Eu só estou dizendo que você tem que se submeter a sua vida diante de Deus e entender que Ele é o Criador e Ele é que vai dizer para você o que você vai comer, quando você vai comer e como você vai comer. Sabe, a gente precisa entender que Deus é quem nos alimenta. A gente pode trabalhar, ó, a gente pode suar dia a dia, noite e dia, ali trabalhando, suando, sabe? Para ganhar o pão de cada dia. Mas a gente tem que entender uma coisa: não é o nosso braço que conquista as coisas, é a mão de Deus que estende para doar. Porque se Deus não te der saúde, não proporcionar isso para você, você não vai ter condições de lutar pelo pão de cada dia. Então, pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E o texto já vai para o término: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Olha que interessante, perdoa-nos. O perdão, gente, só dá para fazer isso na língua portuguesa, tá? Perdão é uma grande perda. Só dá para fazer isso na língua portuguesa, pelo menos que eu saiba. Perdão é saber perder. Olha que interessante, perdão é saber perder. Você tem que aprender a perder. E assim, não é que você está numa luta com Deus no sentido assim de vamos ver quem ganha agora, Deus. Mas você tem que aprender o seguinte: que você não tem como negociar muitas vezes com Deus. Você só submete a sua vontade a Ele. Então você perde muitas vezes a sua vontade. É uma questão de submissão. É uma questão de renúncia ao eu, de negação do eu. Então, é perder. Ser perdoado, pedir perdão é perder mesmo, é reconhecer que foi falho, é reconhecer que errou e é submeter a vida a Deus. É submeter a vida a Deus. E a gente precisa perdoar as pessoas, mesmo que elas não peçam perdão para a gente. Perdoar as pessoas. Né? Somos todos humanos, falhos, pecadores, somos pó. Temos o nosso valor diante de Deus, mas nós precisamos ser humildes, reconhecendo que precisamos perdoar a, aqueles que nos devem. E interessante, né? O Pai é nosso, o pão é nosso e a dívida é nossa. A oração do Pai Nosso é uma oração da coletividade. Né? E por último, verso 13: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém.
Se a sua Bíblia foi igual a versão que eu li para vocês aqui hoje foi Almeida Revista e Atualizada. Essa parte está entre colchetes. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Está entre colchetes aqui, não é que não esteja isso no original. Não é isso. Esse recurso que a Almeida Revista e Atualizada usa é um recurso técnico para dizer que não está nos melhores e mais antigos manuscritos gregos. É isso. Nos melhores, no sentido de mais confiáveis, né? E mais antigos manuscritos gregos. Mas isso não quer dizer que Jesus não tenha orado desta maneira. Até porque não há nada de errado nesta frase: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não tem nada de errado nessa frase. Então, pastor, Jesus orou ou não orou? A resposta é: não sei. A gente vai saber disso no céu. Talvez. Espero. Não sei. Eu acho que a gente vai saber disso no céu. Mas não tem como a gente saber aqui na terra, né? Mas Jesus termina a oração dizendo para não cairmos em tentação. Ele peça para que nós sejamos livrados do mal. Livrados do mal. Que a graça de Jesus cubra a sua vida e que você viva tão perto dele que orar seja algo natural para você. Seja algo desejado pelo seu mais íntimo, assim, pelo seu coração. Que você sinta vontade de orar, de falar com Deus. São 20 horas e 39 minutos. Eu prometi ir até 8h40. Eu quero orar com você. Eu quero pôr em prática tudo que a gente falou de alguma maneira. E eu convido você a me acompanhar na oração. Querido Deus, muito obrigado porque eu tenho aqui comigo uma igreja virtual. Tenho um grupo de irmãos sinceros, um grupo de irmãos que não estão aqui por conta do pastor, não estão aqui por conta de ouvirem a palavra de um homem, mas elas estão aqui porque elas desejaram ouvir a voz do Senhor. Nós nos reunimos aqui simplesmente para ler a Bíblia e orar. E eles estão aqui. E que bom é estarmos aqui para ler a Bíblia e orar. Nesta noite nós meditamos, nós lemos a Bíblia e meditamos na oração do Pai Nosso. Obrigado, Pai, por ser o nosso Pai. Obrigado porque o Senhor é próximo, mas o Senhor é santo e habita num alto e sublime lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos perdoa, o Senhor nos concede pão. Nós te damos graças por tudo que Tu és. Louvamos ao Senhor por tudo que Tu és. E que nesta noite aqui, se há alguém que está com o coração ferido, quebrantado, que esse amigo, essa amiga, esse irmão, essa irmã, possa sentir que o Senhor está aí perto dele, perto dela, trazendo alento, trazendo conforto, trazendo segurança nesses dias tão difíceis. Fica com a gente, Pai, e que a gente fique perto do Senhor. É o nosso desejo. Mas nosso coração é muitas vezes mau, inclinado para aquilo que não presta. Ajuda-nos, ajuda-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. E que sejamos filhos que encham o coração do Senhor de orgulho santo. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença. Eu vou ler todos os comentários e eu vou dar um joinha ali, tá? Para mostrar que eu li mesmo. E eu vou orar pelos pedidos que foram feitos aqui. Pessoal do Instagram também, vou ler. Não tem como eu interagir depois com vocês, mas saiba que eu vou ler mesmo e eu vou orar por você. Tá bom? Deus te abençoe. Forte abraço e a gente se vê sábado, às 10h30 da manhã. Fiquem todos na paz de Jesus.